Boa noite, pessoal. 6 de junho de 2024. Hoje estamos aqui para fazer a leitura bíblica dos nossos capítulos do dia. Quero convidar você que não é inscrito a se inscrever no meu canal. Isso ajuda demais a crescer na comunidade. Quem sabe um dia eu consigo viver disso, virar uma youtuber orante que faz orações por aí. Convido vocês também que têm um pedido de oração especial para fazer. Coloquem nos comentários para que, na medida do possível que eu puder, eu sempre colocar o seu pedido de oração junto às minhas orações e as leituras bíblicas. E eu também quero convidar você a compartilhar os meus vídeos. Isso ajuda demais, gente. Faz o canal crescer. Quem sabe um dia eu consiga viver disso daqui, que seria um sonho. Hoje minha vida está muito corrida. Como vocês sabem, meus planos sempre era conseguir fazer leitura bíblica todos os dias e também fazer oração do Santo Terço. Santo Terço eu tô deixando de gravar vídeos porque eu percebi que eu tava deixando de fazer a oração fazer a leitura da Bíblia por causa de preocupação de gravar vídeo de Santo Terço e publicar. Mas agora eu mudei um pouco do foco. Meu foco agora é continuar. Eu consegui ler a Bíblia Sagrada todos os dias. Tenho conseguido. Hoje, com a graça de Deus, eu consegui levantar cedinho, fiz a minha oração do Santo Terço, estou muito feliz. E agora vamos à leitura dos nossos capítulos bíblicos escolhidos por mim. Então tá, ontem nós fizemos a leitura, estamos na leitura bíblica dos capítulos do primeiro livro de Crônicas. Ontem nós lemos o capítulo 11, então hoje nós iremos ler o capítulo 12, 6/6 de 2024. Os aliados de Davi. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra. Tanto com a mão direita como com a mão esquerda utilizavam arco e flecha e a funda para atirar pedras. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Mamãe está lendo a Bíblia. Aizer, o chefe deles, e Joás, filho de Saamã e de Gibeá. Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú e Anatote e Ismaías de Gibeon, um grande guerreiro do batalhão dos 30 e chefe deles. Jeremias, Jaaziel, Joanã, Josabade e Gederate. Elusai, Jeremote, Bealias, Semarias e Cefatias, de Aruf. Os coreitas, Eucana, Isias, Isareel, Joezer e Jazobeão. Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudo e lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Ézer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo e Macbanai era o 11º. Todos esses de Gade eram chefes de exército. O menor valia por 100 e o menor enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales a leste e a oeste. Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: Se vocês vieram em paz para me ajudarem, estou pronto a recebê-los. Mas se quiserem trair-me e entregar-me aos meus inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue vocês.
Então, o Espírito veio sobre Amassai, chefe do batalhão dos 30, e lhe disse: Somos teus, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e com os seus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Davi os recebeu e os nomeou chefes de seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudaram os filisteus porque os seus chefes os aconselharam e os mandaram embora, dizendo: Pagaremos com a vida caso Davi deserte e passe para Saul, seu senhor. Estes foram os homens de Manassés que desertaram para Davi quando ele foi a Ziclag: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Zeletai, chefes de batalhões de 1000 em Manassés. Eles ajudaram Davi contra grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes no exército dele. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Nada como ser segundo o coração de Deus, né, gente? Olha aí. O acréscimo do exército de Davi. Este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor lhe tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra, com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600, inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens, e Zadok, um jovem e valente guerreiro, com 22 oficiais de sua família. Da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 valentes, famosos e seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 indicados, por nome para fazerem Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. E da tribo de Naphtali, 1.000 líderes com 37.000 homens armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para o combate. Da tribo de Asser, 40.000 soldados experientes preparados para o combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gade, e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados. Todos esses eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo Israel. E todos os 4 israelitas tinham esse mesmo propósito. Ficaram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também dos lugares distantes, como Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram-lhes muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois. Havia grande fartura de suprimentos, farinha, bolos de figo, bolos de uvas passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. A alegria é que eles estavam deixando de seguir, porque nessa ocasião aqui, Saul tinha acabado de se suicidar e ainda Davi estava se erguendo como rei de Israel. Ele ainda era só rei de Judá nessa ocasião. E aí os chefes das tribos, os combatentes de todas as tribos começaram a se apresentar para Davi para se colocarem à disposição de Davi. Tanto que Davi fala: se vocês vieram em paz, estejam comigo; se vocês não vieram, o próprio Deus irá devolver a guerra para vocês, no caso. Então agora vamos passar para o capítulo 6 do livro de Isaías.
o chamado de Isaías. No ano em que Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das asas, vozes os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. E ele disse: Vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Eu não me lembrava disso, porque eu li o livro de Isaías provavelmente há mais de 10 anos. Então eu não me lembrava que Isaías era uma dessas pessoas que dizia: eis-me aqui para Deus. Ele, pelo livro que a gente acabou de ler aqui, ele viu o Senhor assentado no trono e viu os anjos, os serafins e os querubins adorando a Deus. E naquele espanto, ele diz: ai meu Deus, ai de mim, que sou um mero pecador, que convivo como pecador. E aí um dos serafins chegou, se aproximou dele, tirou uma brasa viva do altar e falou aqui: com essa brasa viva você está sendo livre e liberto dos seus pecados. Então eu não entendi, agora eu consigo me lembrar por que Isaías foi um grande profeta dessa forma. Ele foi escolhido pelo próprio Deus para ser esse grande profeta. Maravilhoso isso aqui.